Pessoal, na nossa aula de produção de texto de hoje, a gente vai estudar sobre o texto descritivo, certo? Que é um texto extra de redação, que foi esse aqui, ó, que vocês foram pegar lá na escola, certo? E que vocês pegaram lá na escola e que a gente vai estudar ele agora, certo? Então eu vou começar a fazer a leitura e vou pontuando algumas coisas, certo, pessoal? Então, ó, o texto descritivo é caracterizado por descrever algo ou alguém detalhadamente, sendo possível ao leitor criar uma imagem mental do objeto ou ser descrito, de acordo com a descrição efetuada. Descrição, essa tanto dos aspectos mais importantes e característicos que generalizam um objeto ou ser, como dos pormenores e detalhes que os diferenciam dos outros. Não é, por norma, um tipo de extra autônomo, encontrando-se presente em outros textos, como o texto narrativo. Passagens descritivas ocorrem no meio da narração, quando há uma pausa no desenrolar dos acontecimentos para caracterizar pormenorizadamente um objeto, um lugar ou uma pessoa, sendo um recurso útil e importante para capturar a atenção do leitor. Então, pessoal, é um texto descritivo quando a gente vai fazer aquela descrição, certo? Quando a gente vai detalhar, ok? Então, como vocês puderam ver aqui, esse gênero textual do texto descritivo, ele pode ter também na narrativa, certo? Quando o narrador está lá narrando a história, ele dá uma pausa e ele pode descrever ou uma pessoa, ou um objeto, ou um lugar, certo? Porque também, quando a gente vai descrever, a gente não descreve só uma pessoa, a gente pode descrever uma situação, a gente pode descrever um objeto, um lugar, certo? Várias coisas. Então, ó, a estrutura do texto descritivo. A estrutura do texto descritivo é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Então, ó, a introdução. Primeiramente é feita a identificação de ser ou objeto que será descrito de modo a que o leitor foque sua atenção nesse ser ou objeto. O desenvolvimento. Ocorre então a descrição do objeto ou ser em foco, apresentando seus aspectos mais gerais e mais pormenorizados, havendo caracterizações mais objetivas e outras mais subjetivas. Conclusão. É a descrição está sendo concluída quando a caracterização do objeto ou ser estiver terminada. Então, pessoal, as três bases, né, de você fazer um texto descritivo é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? A introdução, quando você dá um pequeno, assim, quando você fala um pouquinho sobre o texto que você vai fazer, você começa a descrever ali, falar um pouco. Ele é um parágrafo pequeno, certo? É só para começar o texto mesmo. Já o desenvolvimento, ele pode ter mais parágrafos e ele é maior, porque ele vai dando todas as deixas da história, todo o desenvolvimento. Já a conclusão, ela é a descrição concluída, certo? A conclusão de toda aquela história. E ela também não é um parágrafo muito grande. Pessoal, esse texto descritivo, ele é muito usado quando as pessoas vão fazer provas de vestibular, certo? É muito usado essa questão aqui do texto descritivo, certo? As características do texto descritivo. O texto descritivo não se encontra limitado por noções temporais ou relações espaciais, visto descrever algo estático, sem ordem fixa para a realização da descrição. Há uma notória predominância de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas, em detrimento de verbos, sendo maioritariamente necessária a utilização de verbos de estado, como ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se e andar.
O uso de uma linguagem clara e dinâmica, com vocabulário rico e variado, bem como o uso de enumerações e comparações ou outras figuras de linguagem, servem para melhor apresentar o objeto ou ser em descrição, enriquecendo o texto, tornando-o mais interessante para o leitor. A descrição pode ser mais objetiva, focalizando aspectos físicos, ou mais subjetiva, focalizando aspectos emocionais e psicológicos. Nas melhores descrições, há um equilíbrio entre os dois tipos de descrição, sendo o objeto ou ser descrito apresentado nas suas diversas vertentes. Na descrição de pessoas, há a descrição de aspectos físicos, ou seja, aquilo que pode ser observado, e a descrição de aspectos psicológicos e comportamentais como caráter, personalidade, humor, apreendidos pelo convívio com a pessoa e pela observação de suas atitudes. Na descrição de lugares, ocorre tanto a descrição de aspectos físicos como a descrição do ambiente social, econômico e político. Na descrição de objetos, embora predomine a descrição de aspectos físicos, pode ocorrer uma descrição sensorial, que estimule o sentido do leitor. Então, pessoal, é muito importante que vocês vejam bem direitinho quais são as características de um texto descritivo, certo? Porque é um texto que vocês ainda vão usar muito nas séries seguintes, vai ser muito cobrado no conteúdo de redação, certo? Então, é muito importante que a gente tenha essa base para que a gente possa conseguir fazer belos textos, belas redações. Então, é importante que a gente saiba usar uma boa linguagem. É importante quando a gente for fazer esses textos que a gente não use gírias, que a gente use um vocabulário bem rico, com palavras bem claras. Por exemplo, quando a gente usa uma mesma palavra no mesmo parágrafo do texto, não é correto. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar aquela palavra que a gente usou várias vezes e a gente pode usar sinônimos dela, certo? Para fazer uma substituição, ok? É importante também que a gente saiba quando a gente vai descrever, por exemplo, uma pessoa, que a gente não pode descrever ela apenas fisicamente. Assim, a gente pode descrever ela fisicamente, mas que a gente também pode descrever ela em outros sentidos, em outros aspectos, como aquela pessoa como ela age, certo? Para que não fique uma coisa só mais nas características físicas, ok? Do mesmo jeito, quando a gente vai descrever situações, né, que a gente faz descrição de várias situações, a gente pode envolver outros aspectos, não só aquele aspecto físico, mas a gente pode colocar locuções adjetivas, várias coisas assim, para que a gente possa incrementar a nossa descrição, o nosso texto. Ok, pessoal? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de redação de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar aqui com a tia, ok?